sobre a sua vida. Levante suas mãos em adoração ao Senhor nessa noite. Independente da circunstância, independente daquilo que você tem vivido, o dia mau é necessário para que venha o dia bom. E nunca se esqueça da aliança que o Senhor fez naquela cruz. Nunca se esqueça das promessas do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Vamos louvar a Deus do Senhor. Sempre os teus olhos, sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Levante suas mãos em adoração ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
Senhor, glorificando, exaltando esse nome maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos, igreja do Senhor, vamos declarar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adora o nome dele essa noite. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos, igreja do Senhor, vamos adorar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos dizer para ele mais uma vez essa noite: o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aplauda o nome de Jesus essa noite. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Ele é o único das nossas vidas. Aleluia. Adore o nome do Senhor essa noite com todo o seu coração. Aleluia, aleluia. Tu és o único das nossas vidas, Senhor. Tu és incomparável. Aleluia. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de suas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. E o único, tu és o único, incomparável és da minha vida. O meu coração não cabe em outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Eu não tenho para onde ir. O teu perfume está marcado em mim. Na sombra de suas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos. E o único, tu és o único, incomparável és da minha vida. Jesus, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é. Vamos dizer que Ele é o único. E único, tu és o único, incomparável és da minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Irresistível foi sua voz a me chamar, e palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi sua voz a me chamar,
e palavras de vida eterna só tu tens pra mim. E único, tu és o único, incomparável és A minha vida. o meu coração, o meu coração não cabe em outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Vamos dizer pra ele que ele é o único. E único, tu és o único, incomparável és na minha vida. O meu coração Não cabe outro não cabe. Tudo que tenho e sou É tudo seu, Jesus. teu. Aleluia. Tu és o único das nossas vidas, Senhor. Tu és incomparável. Aplauda o nome de Jesus essa noite. Aplauda o nome do Senhor, que Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja a presença de Deus nessa noite. Louvar ao Senhor com alegria. Exalte o nome do Senhor. Busque o nome do Senhor nessa noite com muita alegria. Aleluia. Nas palmas para o Senhor Jesus, amém? Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Aleluia! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja do Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Toque o Senhor nessa noite. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
eu te quero mais. Aleluia, louve com alegria ao Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar. Você que vai consagrar o seu dízimo. Você que vai entregar a sua oferta. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que nós não devemos ofertar por necessidade e nem por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz que Isaque semeou na terra do inimigo, e naquele mesmo ano ele colheu 30, 60 e 100 vezes mais. O mundo pode estar em crise, mas nós conhecemos o poder da semeadura. A semente, a oferta, aquilo que você lança dentro da casa de Deus, movido pela fé, pode trazer um resultado sobrenatural. É por isso que nós temos que entender que a semeadura, queridos, é uma lei que ela se cumpre nas nossas vidas. Se você plantar mandioca, não tem como dar mamão. Se você plantar café, não tem como dar manga. Então, quando você lança uma semente de fé, ela vai gerar milagres extraordinários. Amém? Mesmo que você tenha ou que não tenha uma oferta, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida. Senhor meu Deus, Tu és o único digno de ser louvado. Que a Tua presença abençoe, Senhor, as nossas casas, os nossos lares. Move o céu sobre este lugar. E que a Tua glória esteja aqui, Santo Deus, trazendo frutificação e bênção em nome de Jesus. Eles vão passar recolhendo. Entregue a sua melhor semente em nome de Jesus. Semeie em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos e consagramos a vida destas crianças. E que eles possam, Senhor, estar sendo ministrados pela Tua palavra. Enquanto eles estiverem ali recebendo o ensinamento do Senhor, que haja crescimento, bênção, milagres. Abençoe a casa e família da irmã Sônia. Em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar indo lá. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O tema desta mensagem é a necessidade do poder do Espírito Santo para que a gente vença nas nossas vidas. Amém, Jesus? Estenda as mãos para cá e peça para que Deus me use para falar ao seu coração aquilo que você necessita nesta noite. Que não seja o que eu estudei, mas que seja a revelação daquele que é todo poderoso para fazer milagres em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da tua doce e gloriosa presença. Nesta noite nós estamos aqui, Senhor, rendido aos teus pés, sedentos por ouvir a tua voz. Ninguém saiu neste domingo, Senhor, para ouvir a palavra de um homem, mas eles saíram para ouvir a revelação do teu doce Espírito Santo de Deus. Fala através de mim, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo, Senhor, que o teu povo precisa ouvir. Trabalha, Senhor, enquanto eu estiver ministrando, que corações sejam alcançados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos assentar, queridos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um período onde Jesus aparece 40 dias depois da revelação que foi dada por ele aos discípulos. Ele ressuscita, ele vai dando provas de que ele está vivo, ele vai anunciando o reino de Deus, ele vai dando revelações, muitas coisas vão sendo reveladas. E quando completa 40 dias, ele se aproxima dos seus discípulos, assenta-se uma mesa. Imagina Jesus ainda com as suas mãos perfuradas, olhando nos olhos de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu, de Felipe, todos eles assentados à mesa, olhando para Jesus. E Jesus falando a respeito do futuro, falando a respeito do reino de Deus. E aqueles homens carregavam uma mensagem transformadora, a mensagem do Evangelho. Jesus disse para eles que em breve ele estaria voltando para o Pai e que eles dariam continuidade à obra que ele começou. Ele disse: no meu nome, vocês não só farão as obras que eu faço, mas vocês farão obras maiores. Obras maiores não são milagres maiores. Obras maiores significa continuidade. E os discípulos sabiam que Jesus estava passando o bastão na mão daquela igreja que estava nascendo ali. Então ele olha para os discípulos e diz: vocês vão fazer milagres, vocês vão libertar pessoas, vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão sair por toda a terra e serão minhas testemunhas em todo o planeta, até os confins da terra. E o coração daqueles homens, incendiado por aquela mensagem, eles viram milagres, eles andaram com Jesus durante 3 anos, eles viram cegos enxergar, eles viram mudos falar,
eles viram paralíticos andar, eles viram mortos ressuscitarem, eles viram leprosos serem purificados. E 3 anos e meio depois, Jesus diz: eu preciso voltar para o Pai. E eles olham para Jesus e perguntam: e aí, como vai ser? Nós vamos pregar a tua mensagem. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, não saiam daqui, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus não permitiu que os discípulos fizessem nada enquanto eles não fossem revestidos do poder, porque eles tinham o Espírito Santo. O problema é que existe uma bênção maior do que apenas ter o Espírito Santo, que é receber o revestimento. Existe uma bênção completa, existe um poder que é liberado na vida de todos aqueles que entregaram seu coração para Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus, que querem fazer as obras de Jesus. Ele disse: não saiam daqui, porque eu ainda não voltei para o céu. E o Espírito Santo só será liberado para vir para a terra quando eu chegar lá. E quando Jesus então ele vai se despedindo dos seus discípulos para voltar para o céu, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Jesus, depois da ressurreição, ele aparece 40 dias falando a respeito de todas as informações que os discípulos precisavam para dar continuidade ao ministério. Porém, eles precisavam do poder do Espírito Santo. Ele disse: não saiam para pregar, porque nada vai acontecer. Não saiam para curar, porque nada vai acontecer. Não saiam para pregar, porque as pessoas não vão se convencer. Porque Jesus ele disse: eu sou a porta, e aquele que atravessar a porta vai entrar, vai beber água. O problema é que a porta está aberta. O homem tem a decisão de se salvar. O problema é que as pessoas não têm sede de Deus. Então ali há necessidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem toca o coração. E não adiantava os discípulos pregarem a mensagem mais bonita, não adiantavam eles terem as melhores linguagens, não adiantavam eles falar a respeito de milagres. Eles precisavam demonstrar o poder do Espírito Santo. Mas o problema é que o Espírito Santo ainda não havia se manifestado. Ele iria se manifestar 10 dias depois que Jesus subisse ao céu. Então os discípulos, ouvindo aquela palavra, eles disseram: mas Jesus, se nós não pregarmos, este povo, eles não vão saber que o Senhor ressuscitou. Porque somente 120 pessoas continuaram crendo na palavra do Espírito Santo até o final. As 500 pessoas que viram Jesus, todas elas perderam a fé. Somente 120 pessoas ficaram firmes naqueles 10 dias. E o interessante é que todos eles tinham conhecimento, todos eles tinham experiência, todos eles viram Jesus ressuscitado com as suas mãos furadas, todos eles tinham chamado, mas eles precisavam de poder. E a primeira lição que fica para você e para mim é que ninguém vence no casamento, ninguém vence financeiramente, ninguém vence nos relacionamentos, ninguém vence na área do sonho, apenas na capacidade do homem. A vitória, para ser completa, ela só é alcançada no poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez durante o seu ministério, ele fez no poder do Espírito Santo. Jesus, ele saía da sua casa no poder do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo, ele era direcionado. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Não foi o diabo que pegou Jesus e levou ele para o deserto, foi o próprio Espírito Santo. E no momento que ele passa todos os tipos de provações, ele volta no poder do Espírito Santo. E quando ele volta no poder, o diabo não para mais ele. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo.
Porque quando você tem o poder do Espírito Santo, o diabo pode trabalhar de 1000 formas. Ele pode fazer aquilo que ele quiser fazer, mas a única coisa que ele não consegue é te parar. Sabe, queridos, Jesus ordena: esperem em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Cristo foi humilhado, morto e crucificado. Foi em Jerusalém que Pedro negou Jesus. Foi em Jerusalém que Tomé disse: eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida dele. Foi em Jerusalém que todos os discípulos viraram as costas na cruz e foram embora. E Jesus disse: vocês estão entendendo que sem o poder do Espírito Santo vocês me negam? Sem o poder do Espírito Santo vocês viram as costas? Sem o poder do Espírito Santo vocês duvidam? Então aqueles homens impactados disseram: mas o que a gente faz? Ele disse: vão para Jerusalém. Em que lugar? No lugar onde aconteceu a ceia. Mas aquele lugar, na casa, naquele cenáculo, sim, vá no cenáculo. Vá naquele lugar especial e fiquem lá até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Eles estavam reunidos durante 10 dias, 120 pessoas, creio que contando as grandezas de Deus, em jejum, em oração, na expectativa de que o Espírito Santo se manifestasse. As portas estavam fechadas daquele lugar, mas a Bíblia diz que de repente houve um sinal visível e um barulho, um ruído de um vento impetuoso que abriu a porta onde eles estavam assentados. Línguas foram repartidas como de fogo. E todos aqueles homens que ficaram e esperaram aqueles 10 dias receberam o poder do Espírito Santo. Era 9 horas da manhã, a alegria era tanto, o poder era tanto, a alegria era tanta, que eles começaram a falar em vários idiomas. Eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a anunciar as grandezas de Deus. E as pessoas que estavam ali diziam: eles estão bêbados. E Pedro disse: não, são 9 horas da manhã, ninguém bebeu vinho. Esta alegria que eles estão sentindo é o poder do Espírito Santo. A geração que nós estamos vivendo, irmãos, a alegria é superficial. As pessoas estão vivendo uma alegria passageira, mas Deus, Ele tem uma alegria, e esta alegria que não pode ser tirada da nossa vida, ela vem do Espírito Santo de Deus. Esperar não é sinal de fraqueza. Esperar aqui representa uma preparação. Sabe, queridos, nós somos uma geração que não aceita esperar. Nós queremos miojo, iFood, comida rápida. E quando Jesus para aqueles homens para dizer que sem o Espírito Santo a missão seria um peso, fazer a obra de Deus seria sacrificante, com o Espírito Santo eles se tornariam, queridos, agentes de milagres. E todos aqueles homens que saíram para pregar, depois de receber o Espírito Santo, todos eles tiveram mortes terríveis, mas nenhum deles desistiu do seu chamado. Todos eles, inclusive Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. Filipe foi esfolado vivo, e outros homens foram lançados no azeite quente. Tomé foi flechado no coração enquanto ele orava, mas nenhum deles desistiu depois de receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele gera em mim qualidades. E estas qualidades que são geradas no meu interior, elas se refletem no meu exterior. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem coragem. Diga comigo: quem tem o Espírito Santo tem coragem. O medo paralisa as minhas decisões. O medo impede os meus avanços. O medo, ele bloqueia as minhas conquistas. E quantas pessoas poderiam estar distante, avante, rompendo, mas infelizmente deixaram o medo dominar o seu coração. O Espírito Santo que você recebeu não é um espírito de medo. Você tem que ter medo, queridos, de não tentar.
porque todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, ele recebe uma unção para avançar. A Bíblia diz que Josué teve que atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. E todos os homens, queridos, para colher grandes conquistas, tiveram que tomar decisões diante de situações com medo. Golias aparecia pela manhã e pela tarde, e ele dizia: não tem homem em Israel para me enfrentar. Então todos os homens de Israel tiveram 80 oportunidades, uma pela manhã e uma pela tarde, e 79 oportunidades foram desperdiçadas. Somente Davi teve coragem de se levantar e dizer: quem este homem que não tem aliança com Deus pensa que ele é, para se levantar contra o exército do Deus vivo. Todos os dias nós temos oportunidades de milagre, oportunidade de vencer na vida, oportunidade de romper obstáculos, oportunidades e oportunidades vão aparecendo todos os dias. E o que me bloqueia? Não ter o poder do Espírito Santo. A pessoa que não tem o poder do Espírito Santo, ela deixa de crescer. Por quê? Porque ela não tenta pelo medo. Você não tem que ter medo de falhar. Você tem que ter medo, queridos, de tentar algo que você olhe e diga: eu não vou conseguir, eu não vou fazer, é difícil para mim. Quantas pessoas têm medo de recomeçar? E todo recomeço é pequeno. Todo recomeço, às vezes, você tem que dar passos para trás. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Mas quando ele foi recomeçar na ilha de Malta, o apóstolo que fazia milagres começou catando gravetos. Um homem que fazia milagres extraordinários, que Deus ressuscitava mortos, foi recomeçar o seu ministério numa ilha, depois de uma tempestade, pegando gravetos. E você vai perceber que mesmo pegando gravetos, uma víbora mordeu a sua mão. O diabo não fica feliz com pessoas que querem recomeçar. Recomeçar a sua vida espiritual, recomeçar a sua vida de comunhão com Deus, de conquistas. O Espírito Santo fortalece o nosso coração, para que a gente dê passos firmes. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, queridos, que vacila na sua fé. Quem é cheio do Espírito Santo não vive recuando. A ordem é para avançar. Moisés diante do mar, ele para, ele vai orar, e Deus disse: não é hora de orar, é hora de avançar, é hora de continuar firme. Escute esta palavra: você vai ter 1000 motivos para retroceder, você vai ter 1000 motivos para desistir, você vai ter horas que vai olhar, não vai ter ninguém do seu lado, vai ter momentos da sua vida que você vai chorar sozinho, vai ter momentos da sua vida que você não vai ter recursos, vai ter momentos da sua vida que você vai olhar e pensar: meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? E nesses momentos Deus está dizendo: é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de continuar, é tempo de romper. Vença o medo, vença o diabo, vença a tempestade, vença os obstáculos. O poder do Espírito Santo, ele gera em nós o equilíbrio. Pessoas cheias do Espírito Santo não aquelas que se movimentam e fazem todas aquelas acrobacias no meio de um culto, que você fica até perdido. A pessoa, queridos, que tem equilíbrio, ela entende que muitas derrotas não acontecem por falta de oportunidade. Muitas derrotas acontecem por falta de equilíbrio emocional. Por que a gente perde a cabeça na hora que tinha que ser frio? Por que a gente fala na hora que não era para falar? Por que a gente briga na hora que era para ficar em silêncio? Muitas vezes nós somos impulsivos, ansiosos, orgulhosos, e tudo isso te afasta do propósito. Seja humilde, irmãos, seja simples. Portas se abrem para quem é humilde. Tem coisas, irmãos, que você já sabe. Tem coisas que você vai saber muito mais do que outras pessoas.
Mas a nossa humildade, ela precisa prevalecer, porque quanto mais espiritual você for, você não pode trazer para si os holofotes. Eu oro e Deus cura, eu sou o melhor pregador, eu faço e acontece, quando eu estou a coisa dá certo. Não! Quanto mais espiritual você for, mais humilde você é. E quando nós olhamos para este texto, eu entendo que é o poder do Espírito Santo que traz em mim domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Domínio próprio é quando você consegue se equilibrar, tomar decisões certas. Quantas pessoas desequilibradas, que no momento de discussão eles perdem a cabeça, quebram objetos, batem carro, gastam dinheiro. Quantas pessoas não estão endividadas por causa de um desequilíbrio emocional? Comprou o que não era para comprar, fez negócio emocionalmente falando, num negócio que não era para fazer, não teve equilíbrio, viu uma oportunidade, mas era uma miragem, não consultou Deus, não tomou a decisão por direção, tomou a decisão por emoção. E toma cuidado, o seu coração te engana. O coração do homem é enganoso. Nós temos que pedir para Deus o discernimento, porque é o discernimento que me faz entender se a voz que eu estou ouvindo não é a voz do meu coração. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Que homem? Nele mesmo. Maldito é o homem que confia em si. Não é o maldito o homem que confia no próximo, não. Maldito é o homem que confia na sua própria direção. Maldito é o homem que toma decisões pela carne. Maldito é o homem que não ouve a voz de Deus. E quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que a vitória, ela vem através do equilíbrio. Quando uma pessoa é demais, toma cuidado com ela. Quando uma pessoa é exagerada demais, toma cuidado com ela. Ai, todo muito santo esconde algo ali, que quando você vai ver nos bastidores, é podre. Quantas pessoas têm aparência, mas quando você vai descobrir, não era nada daquilo que você pensava. A Bíblia diz que sendo Deus, Jesus, Ele não quis ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele tomou a forma de homem e Ele morreu numa cruz. Se Ele, na sua maior espiritualidade, desceu, por que quando a gente é um pouquinho abençoado, sobe para a nossa cabeça? Por que quando a gente troca um carro, a gente se acha? Por que quando a gente cresce um pouquinho, e era para glorificar Deus? Não. Sabe, queridos, sem domínio próprio, não existe vitória que dure para sempre. O poder do Espírito Santo sempre nos dará a direção certa. A vida, ela sempre vai exigir de nós decisões. Você está vivendo hoje os frutos das suas decisões de ontem. Todo mundo aqui está colhendo algo que plantou há uns anos atrás, há uns meses atrás, há uns dias atrás. Quando uma pessoa começa a reclamar da sua vida, você pergunta para ela: o que você está plantando? O que você está plantando? Tem gente que quer ser abraçado, mas não abraça ninguém. Tem gente que quer comer lanche depois do culto, mas nunca pagou um lanche para alguém. Tem gente que quer ser abençoado, mas ele nunca abençoou ninguém. E quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que decisões erradas podem comprometer os nossos anos. O problema, queridos, não é a direção, o problema às vezes é o tempo. Tem gente que Deus tem tudo para abrir uma grande porta para ele, mas porque ele quis acelerar o processo, ele volta para o fim da fila. Às vezes nós precisamos da direção de Deus para também andar no tempo de Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai o meu fardo, o meu jugo.
O que é o jugo? É aquilo que você coloca no pescoço dos bois para que eles andem no mesmo tempo. Jesus está falando, as coisas só acontecem quando nós andamos nos mesmos passos, quando a gente anda na mesma toada. Quando Jacó está voltando para o lugar da bênção, o seu irmão olha para ele e diz: vamos voltar, corre. Ele diz: não posso correr, porque a minha caminhada é nas ovelhas, é nas vacas. Se eu acelerar, vai morrer bicho, as crianças vão passar mal. Então eu tenho que andar no tempo certo. Diga comigo: andar no tempo certo. E só o Espírito Santo te faz andar no tempo certo. Em nome de Jesus, você precisa respeitar o tempo de Deus. Quanta gente, irmãos, quanta gente sem equilíbrio. Muitas pessoas perdem o que foi conquistado. Sabe, às vezes o cara olha e diz: ele é crente e o patrão não é. E o patrão pede para ele: rapaz, faz esse serviço para mim. Ele olha e diz: quem esse filho do diabo pensa que ele é, para mandar em mim que sou filho de Deus? Ele olha para o patrão e diz: você é um endemoniado. E o patrão olha para ele e diz: o filho do diabo está mandando o filho de Deus embora. Por quê? Por causa de tomar decisões erradas, nas horas erradas, falar o que não deve falar. Você pode estar triste, mas tem hora que você não pode expressar. Você pode estar morrendo por dentro, chora no quarto. Irmãos, quem se importa mesmo com você não é a internet. Quem se importa mesmo com você são aqueles que realmente fazem parte da sua família. Talento, ele pode até abrir a porta, mas somente o caráter mantém as portas abertas. O poder do Espírito Santo é o que me dá a direção. Diga comigo: é o que me dá a direção. A vida, ela me dá muitos sentidos, mas a direção, ela vem pelo poder do Espírito Santo. Para terminar essa mensagem, o poder do Espírito Santo gera em mim perseverança. Quando eu olho para este texto, eu vejo que eles tiveram que ficar 10 dias na igreja. Irmãos, se eu chamasse os irmãos para ficar 10 dias aqui, as pessoas olhariam e diriam: pastor, o senhor está doido. E se eu dissesse: mas foi Jesus que mandou? A pessoa diria: ah, pastor, mas não tem como fazer isso. Como é que eu vou largar os meus afazeres para ficar 10 dias orando de manhã, de tarde, de noite? Queridos, toda jornada sempre vai haver oposição. Se você não quer ter demônios, inveja, oposição, vai morar no meio do mato, escondido, sem água, sem luz, sem casa. Vai morar num lugar bem longe, sabe, escondido, que você está isolado, só você. Ali vai ser o único lugar que as pessoas não vão falar nada de você. Sabe, queridos, toda conquista, ela exige de nós resistência. E a resistência humana, ela é limitada. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como eu resisto ao diabo? No poder do Espírito Santo. Somente com o poder do Espírito Santo. Eu conheço muita gente, queridos, que verdadeiramente pareciam ter o Espírito Santo, mas na primeira prova elas se revelaram. Eu conheço gente que falava em línguas aqui e ali fora falava em línguas de Satanás. Porque o que me dá, queridos, a direção certa, o poder do Espírito Santo é um caráter transformado. Não adianta pular aqui dentro e ser pisado lá fora. Não adianta profetizar. Hoje eu estava vendo um homem que dava um curso, e nesse curso,
O que ele faz? Ele ensina você a adivinhar o nome das pessoas. E eu fiquei pensando, será que o que nós estamos vivendo hoje são pessoas que fizeram curso para adivinhar nomes? Aí a pessoa chega aqui, finge que é pastor, fala um nome, um CPF, e a pessoa fica tão iludida com aquilo. É o poder de Deus. O poder de Deus é caráter transformado. O poder de Deus é marido cuidando da esposa. O poder de Deus são pais trabalhando pela família. O poder de Deus é você vivendo pela sua casa, conquistando sonhos, avançando na presença de Deus, se santificando todo dia. Isso é poder de Deus. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Não adianta você ter um nome de destaque, um nome grandioso, e o seu maior patrimônio não ser essa pessoa que está aí do seu lado. Não adianta, irmãos, você ter casas, bem, riquezas, porque naquele dia Jesus não vai perguntar sobre as parcelas do carro que você tinha. Ele não vai perguntar dos terrenos que você deixou. Ele vai perguntar: onde está o teu irmão? Aonde está sua esposa? Aonde estão os seus filhos? Aonde estão aquelas almas que eu dei para você cuidar? Jesus disse: espera. Eles só avançariam no poder. Pastor, por que a minha vida está travada? Porque eu preciso do poder do Espírito Santo. E como o Espírito Santo nos enche? A Bíblia diz que todos que estavam ali foram cheios. E por que hoje todos não são cheios? Porque não adianta ter a água se você não tem a sede. Não adianta a porta estar aberta se você não tem coragem de atravessar. Esses cultos de domingo serão oportunidades de você receber o poder do Espírito Santo. E quem sabe, a evidência é o falar em línguas, mas também existem outras evidências. Quem sabe você ou receba as línguas estranhas, ou receba mudanças de atitude, ou receba autoridade para pregar, ou saia daqui transformado pelo poder de Deus, porque não tem como derramar o vinho novo em odre velho. O odre é onde se armazenava, queridos, o vinho. O problema é que quando o vinho novo, que tem muita fermentação, é colocado numa bolsa de couro velha, ela rompe. E por isso Jesus disse: olha, não tem como eu derramar algo novo se o seu coração tiver as velhas atitudes. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de disposição. Sabe, queridos, quanto mais espaço você der para Deus na sua vida, mais cheio do poder e do Espírito Santo você vai ser. E quando você é cheio do Espírito Santo, você tem o perfume de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem as atitudes de Cristo, você rompe, irmãos. As pessoas tentavam parar Jesus, tentavam apedrejar Jesus, tentavam caluniar Jesus, e Jesus ia se desviando de tudo aquilo, e ele ia cumprir o propósito, até o dia que Pedro olhou e disse: o Senhor, não vou morrer. Ele disse: para trás de mim, Satanás, eu vou morrer sim, porque ninguém pode impedir aquilo que eu vim fazer. Porque quando você está direcionado, irmãos, existe uma sexta-feira de dor, de paixão, existe um sábado de aleluia, mas para todo mundo que passou uma sexta-feira de dor, existe um domingo de ressurreição para a sua vida, existe um domingo de milagre para você. Você não para, o túmulo não parou Jesus, nada parou ele. Quando o Espírito Santo governa o meu interior, a vitória se manifesta no meu exterior. Quando o Espírito Santo governa o meu interior, a vitória se manifesta no meu exterior. Sem o Espírito Santo, quando foram prender Jesus, Pedro pegou uma espada que estava na cintura e cortou a orelha de um homem chamado Malco. Queridos, aquele homem, ele não era um guarda romano, ele era um guarda do templo. E para trabalhar na casa de Deus não podia ter defeito. Quando Pedro cortou a orelha daquele homem, sabe o que aconteceu? Pedro matou os sonhos dele. Por isso que Jesus pega a orelha daquele homem e cola de volta. As pessoas olharam aquilo e disseram: mas como? Milagres.
milagres. Jesus não estava só restaurando uma orelha, Ele estava restaurando sonhos, Ele estava restaurando o projeto de Deus da vida daquele homem. E Pedro, sem o Espírito Santo, ele fez milagre? Fez. Ele expulsou demônio? Expulsou. Só, queridos, que durante os 3 anos e meio, ele andava com uma faca na cintura. Mas a Bíblia diz que quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele não precisou mais da faca. Ele não negava mais a sua fé. Pedro agora pregava com autoridade e poder. E 3.000 pessoas se convenciam da sua pregação e queriam batismo, queriam mudança de vida, queriam transformação, porque viam na vida de Pedro aquilo que eles queriam ser. Sabe, meus irmãos, eles olhavam para aqueles homens simples que não sabiam ler e escrever, mas eles olhavam para a autoridade de Deus na vida daqueles homens. O poder do Espírito Santo faz isso. Você se destacar em áreas que as pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, o que ele tem de diferente? O poder do Espírito Santo de Deus. Antes do Espírito Santo, Tomé disse: eu só acredito se eu colocar o dedo. Irmãos, Jesus tinha ressuscitado fazia poucos dias. Aonde que ele queria tocar? Na ferida que estava exposta. Fazendo uma conjectura, aquele toque de incredulidade doeu, porque quando ele toca a ferida de Jesus, que ainda estava recente, ele disse: eu só acredito se eu colocar a mão. Porém, para ele colocar a mão, Jesus tinha que sentir a dor. O que curou o coração de Tomé não foram os milagres, foram as cicatrizes. O nosso herói tem cicatriz. O nosso herói, ele sabe o que é você passar pela dor e sair mais forte da dor. O nosso Jesus, ele não ficou sangrando até o último dia da sua vida. Ele sangrou 7 vezes. Porém, depois de ressuscitado, ele não sangrou mais, porque as únicas marcas que ele tinha eram das suas cicatrizes. Os discípulos do caminho de Emaús olharam para ele e o coração queimou. Por quê? Porque quando ele levantou a mão para partir aquele pão, aqueles homens viram a mão furada de Jesus e disseram: é Ele, é Ele, é Ele. E é só através do Espírito Santo de Deus que nós vamos vencer esse mundo, queridos. Somente o Espírito Santo pode blindar o seu coração. Somente o Espírito Santo pode te fazer vencer as maiores adversidades que o mundo coloca diante de você. Podemos ficar doentes, podemos passar crises, podemos enfrentar desafios. Porém, se o seu coração for cheio do Espírito Santo, fica tranquilo. Pedro estava preso no meio de 16 soldados. As pessoas diziam: amanhã a gente mata ele. E ele foi dormir. E enquanto ele dormia, a igreja orava incessantemente. Pedro estava tranquilo porque ele tinha uma promessa na sua vida: você vai morrer cheio de anos. Você não vai morrer agora não, Pedro. E Pedro então foi dormir. E enquanto Pedro dormia, o anjo do Senhor entrou dentro daquela prisão. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem o coração, queridos, tranquilo. Pode vir o que vier, não tenha medo das más notícias. Não precisa temer o que está acontecendo no mundo. Não precisa, queridos, perder a sono, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus e o poder do Espírito Santo é o que vai te sustentar de pé diante das adversidades da vida. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai desistir. Você vai sair hoje transformado pelo poder do Espírito Santo. Como é que está o seu coração hoje? Sabe, queridos, às vezes
a gente está andando tanto na reserva. Às vezes a gente está andando tanto no limite. Você sabia que o carro, quando ele anda muito tempo na reserva, o tanque começa a juntar sujeira e a bomba queima? Uma vez nós estávamos indo para Caldas Novas e o GPS nos jogou no meio de uma mata. E a gente começou a andar, e cada vez que andava ia se perdendo mais. Sabe qual foi a hora que bateu o desespero? Na hora que a luz da reserva acendeu. Né, vida? Quando a luz, porque quando você está sozinho, glória a Deus. Mas quando você está com criança perto, você fica pensando, meu Deus, o que vai ser? Quem aqui a luz da reserva já acendeu alguma vez no seu carro, que você olhou e pensou, misericórdia, será que vai dar para chegar? Será que vai dar para cumprir? Você olha e fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Fui pregar, na época da pandemia, os postos estavam fechados. Tinha combinado com o pastor, ele disse, tem um amigo aqui que tem um posto. Cheguei lá, cadê o posto? O posto já tinha fechado faz tempo, não tinha como abastecer o carro. E na hora de voltar, eu falei, Senhor, misericórdia, nem queria pregar mais, nem queria mais, eu queria chegar em casa, aquele desespero, a luz da reserva, tchum, lá em Votuporanga. Eu falei, Senhor Deus de misericórdia. Quando acende a luz do carro, e você está longe, você se desespera. Mas tem muita igreja, tem muito irmão, que o Espírito Santo está num nível tão baixo da sua vida. A unção de Deus na sua vida está num nível tão pequeno, que não foi só a luz da reserva que acendeu, não, foi a luz geral que acendeu, dizendo, acorda meu filho. Tem muita gente aqui vivendo na reserva da fé, na reserva espiritual, na reserva do poder do Espírito Santo. O problema, irmãos, é que Sansão era o homem mais forte, mas quando Dalila corta o seu cabelo e a aliança que ele tinha com Deus foi quebrada, os inimigos se levantaram como das outras vezes, e ele disse, eu vou vencer o inimigo. Só que ele estava na reserva, e ele não percebeu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo já não estava mais nele. A presença de Deus, quando ela chega em Atos 2, é com barulho, é com fogo. Essas línguas, irmão, não é língua que repousou sobre. É que quando você vai fazer um fogo, você joga o álcool, não sai aqueles fogos assim. Quando você abre um forno, não sai aquele fogo, fogão a lenha, não sai aquelas brasas. Isso são as línguas. Quando o Espírito Santo, que era uma coluna de fogo, lá no deserto, ele se manifesta na igreja, aquele fogo não é mais único, aquela língua de fogo começa a cair sobre cada pessoa que estava no templo. E a Bíblia diz que eles foram cheios. Eles falaram em novas línguas. Eles receberam o poder do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de te chamar aqui na frente, porque eu quero orar por uma renovação espiritual. Saia do seu lugar, venha até o altar. Nós queremos buscar a presença. Nós queremos nos encher da presença. Talvez você esteja andando num nível espiritual muito baixo. Talvez você esteja nos limites. Você está com medo de tomar decisões. Você está vivendo e agindo no limite da sua fé. Você está cansado, sobrecarregado. Você está sentindo o coração apertado, com medo daquilo que vai ser. A Bíblia diz que você não recebeu um espírito de covardia, mas recebeu um espírito de ousadia, para que você possa vencer. Talvez você não sabe como vai ser a criação dos seus filhos. O que está tirando o seu sono? O que está tirando de você a alegria quando você está sozinho e pensa, meu Deus, o que eu faço, pastor?
A minha vida está tomando rumos que eu não queria que tomasse. Tem pessoas aqui, queridos, que estão com medo. Medo por quê? Por causa da dificuldade financeira. Medo porque não sabe qual vai ser o futuro dos seus filhos. Medo porque não sabe que decisões que elas precisam tomar. Nesse momento, queridos, esvazie o seu coração na oração. Diga: Senhor, tira de mim tudo aquilo que está me impedindo, Senhor, de receber a plenitude do Espírito Santo. Diga: Senhor, tira a minha falta de fé, tira o meu medo, tira aquilo que está limitando, Senhor, os meus passos. Eu sempre fui um covarde, eu sempre fui uma pessoa, Senhor, que não conseguia enxergar com os olhos da fé. Senhor, eu já tomei decisões precipitadas, mas hoje eu estou aqui rendido aos seus pés. Fala com Ele: eu quero me render diante de Ti. Diga para Ele: porque eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu preciso desse poder na minha vida. Eu preciso dessa graça na minha vida. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor venha me encher, me tomar, me tocar. Que você nesse momento comece a sentir o poder do Espírito Santo. Comece a sentir Ele envolvendo. É você e Ele agora. Sabe, quando Ele vem, dá vontade de chorar. Não segure as suas lágrimas. Não segure aquilo que está dentro de você neste momento. Fala com Ele. A área que você está se sentindo fraco, a área que você está se sentindo limitado, nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, o teu filho vai viver milagres. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que fortalece. Nada vai parar o teu filho. Em nome de Jesus, Pai, enche, Senhor, os teus filhos de poder. Enche os seus filhos de autoridade. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, com cura. Toca, Senhor, restaurando. Toca, Senhor, enchendo. Em nome de Jesus, os diáconos, vamos estar orando. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece o coração do teu filho. Derrama, Senhor, nele, Senhor, o poder do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, Senhor, ele sabe a hora certa, ele sabe a direção certa, ele tem ousadia e coragem para avançar. Vem, Senhor, e toca, Senhor, o teu filho, Senhor, e a tua filha. Vem estar ungindo, Senhor, capacitando, Senhor, em nome de Jesus, derramando autoridade, poder. Derrama, Senhor, na vida deles a ousadia, a intrepidez. Abre, Senhor, a visão espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode te impedir, nada pode ser barreira na sua vida. Levanta a sua cabeça, enche Espírito Santo de Deus. Sinta Ele te tocando agora nessa noite. Sinta Ele te enchendo. O seu coração será tomado por um amor, por uma visão espiritual. Enche, Senhor, a vida da Adri, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, a vida do Marcos. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor, do teu Espírito Santo. Toca com a presença. Toca a vida da Ju, Senhor, hoje. O Senhor sabe o que ela está enfrentando. O Senhor sabe o que ela precisa. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito. Enche, Senhor, o teu filho, Pai, para que ele venha, Senhor, ter a direção certa, Senhor, para que ele entenda o tempo certo. Dá para ele ousadia, intrepidez, coragem. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Vai tocando, Senhor, com poder, com autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Preencha, Senhor, aquilo que o homem não pode preencher. Enche, Senhor, enche. Vai tocando, Pai, vai tocando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai enchendo, Senhor. Enche os seus filhos, Pai, da tua presença.
Eles terão que tomar decisões. Eles terão, Senhor, que tomar direções, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece, Senhor, o que eles precisam, a necessidade da alma. O Senhor sabe, Senhor. Levanta o teu filho, Pai. Em nome de Jesus, dê para ele o poder, Senhor, dobrado do Espírito. Senhor, essa semana o Senhor me mostrava, Senhor, o teu filho. E eu sei, Senhor, que o Senhor hoje trouxe ele aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, reabastece ele da unção, Pai. Que ele venha sair daqui tão cheio da alegria, do mover do Espírito Santo. Que a tua filha, em nome de Jesus, que essa casa seja tomada, Senhor, em nome de Jesus. E o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sabe, queridos, erga a sua mão para o céu. Sabe, o diabo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele arrebenta a porta. Ele entra para arrebentar, para destruir. Mas o Espírito Santo só entra em corações que ele é convidado para entrar. Sabe, meus irmãos, eu sei que vocês estão com a vida tão corrida, mas nesse momento, para um pouco, respira. Respira um pouco. Vai dar certo, irmão. Não precisa ter medo, não. Em nome de Jesus, aquele que te guarda não dorme. O Santo de Israel, Ele é o seu auxílio, te ajuda. Em nome de Jesus, respira agora. Convida o Espírito Santo. Diga, amigo Espírito Santo, eu nunca precisei tanto de ti como eu estou precisando neste momento. Eu preciso de um toque. Eu preciso da presença. Eu preciso, Senhor, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Toca a vida do Paulo. Toca, Senhor. Toca a vida da Ana. Que ela não venha se sentir. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, aleluia, enche, Senhor, enche, toca, Senhor, a tua filha, Senhor, com ousadia, toca, Senhor, o teu filho, toca, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui só está começando. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios que fluem de dentro de você fluirão rios de águas vivas. Seja cheio do Espírito Santo. Você recebeu o toque das mãos. A Bíblia diz que colocando as mãos sobre eles, eles foram cheios, 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 cheios do Espírito Santo.
que desce como